Fala galera vascaína, vou trazer aqui as últimas notícias do Vascão atualizada, tudo que aconteceu no dia de hoje aí do Vascão, vou estar trazendo aqui para o torcedor vascaíno. Peço para você acompanhar esse vídeo até o final, vai ter muitas novidades do Vasco, vou falar aqui do novo treinador do Vasco, quem será aí o técnico do Vasco, depois do Vasco aí, né? Não se entender com o Renato Gaúcho. Vou trazer aqui notícias do mercado da bola, mas antes, é claro, conto com a sua moral. Bora lá dar aquela força se inscrevendo aqui no nosso canal. Você ajuda um canal do Vasco a ganhar voz aqui no YouTube. Então, conto com a sua força e, claro, deixar o seu joinha para dar aquela fortalecida para esse vídeo chegar a mais torcedor vascaíno, beleza? Galera, primeiro eu vou trazer aqui, galera, o Pilhado trazendo essa informação para o torcedor vascaíno. Richarlison vai voltar para o Brasil? Bora ver o Pilhado falando. Acabei de falar com o Richarlison pessoalmente pelo telefone, liguei para ele, não tem negócio de fonte, de amigo, de empresário, não. O Richarlison me falou tudo sobre essa situação aí com Flamengo e Fluminense. Deixando bem claro, Flamengo e Fluminense fizeram proposta pelo Richarlison. E o Richarlison não recusou nenhuma das duas, o que ele deixou claro. O Richarlison levou as propostas para o presidente e para o treinador do Tottenham, e o Tottenham negou negociar o Richarlison. É bom deixar claro, de acordo com o Richarlison, não tem chance dele vir agora para o futebol brasileiro. O Tottenham conta com ele e os valores oferecidos não chegam nem perto para ter uma conversa. E outra informação de bastidores, tá? O próprio Felipe Luiz, treinador do Flamengo, ligou para o Richarlison, ele deixou claro que ele queria contar com o Richarlison e eles conversaram. Aí o Richarlison levou toda a situação, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, para o Tottenham. E depois que ele teve esse retorno do presidente e do treinador, ele próprio ligou para o Felipe Luiz e falou: não tem condições, não vou jogar no Brasil, por enquanto o Tottenham não me libera. Então Flamengo e Fluminense fizeram proposta e o Tottenham recusou, não o Richarlison. Palmeiras, Corinthians e Vasco fizeram sondagem, mas não oficializaram proposta, informação exclusiva. Então tá aí, né? O Pilhado trazendo essa informação para descartar completamente. Eu já sabia que o Richarlison não vinha para o futebol brasileiro, tá ganhando muito bem lá fora, né? O que ele vai fazer no futebol brasileiro? A maioria dos jogadores, quando voltam, tá no fim de carreira, né, galera? Então, o Richarlison daí, né, ainda tem muito pela frente ainda para jogar, para depois pensar em vir para o futebol brasileiro. Ele que já disse aí em várias entrevistas que é vascaíno, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas em relação ao Richarlison, pode descartar, galera, que o Richarlison não vem nem para o futebol brasileiro. Agora eu vou trazer essa informação aqui, ó, que também saiu sobre Eric Pulgar, atacante do Ceará. Bahia fez uma oferta e se aproximou de contratar Eric Pulgar, um destaque aí e artilheiro, né? Com 13 gols do Campeonato Brasileiro da Série B. As partes conversam para uma transferência aí e o Vasco, né? E o Vasco também tem interesse nesse jogador. Pulgar atuou em 51 jogos na temporada, marcou 22 gols, distribuiu 3 assistências. Ele tem contrato com o Ceará até o fim de 2025. Para mim seria uma boa aí para o Vasco, esse atacante Eric Pulgar, mas o Bahia já está conseguindo ali, né, atravessar, né, o Vasco, que demora muito, né? Tudo no Vasco é demorado. Antes a gente falava que as coisas só aconteciam com o Botafogo, agora as coisas só estão acontecendo com o Vasco, né? Mas, né, o Bahia tentando aí a concorrência com esse jogador, atacante do Ceará, artilheiro, que poderia estar pintando no Vasco, mas o Bahia está tentando ali de todas as formas contratar o jogador. O que você acha aí de Eric Pulgar vestir a camisa do Vasco? Acha uma boa? Acho que o Vasco aí está demorando em relação a contratar atacantes lá de campo. O Vasco está precisando bastante de reforço para o ataque e Eric Pulgar, na minha opinião, seria um bom reforço para o ataque do Vasco. Use o espaço no nosso comentário para deixar a sua opinião, beleza, galera? Bora lá usar o espaço no nosso comentário que eu vou trazer aqui, ó. E o Grego, galera, vai vir ou não? Vasco e o Grego aí trocam documentos para iniciar a fase aí de transação, né? Vou ler aqui uma informação rapidamente. O Vasco ainda avalia outros interessados na SAF do Vasco, entre eles o italiano, que praticamente para mim esse italiano aí tem que ser descartado, que é um cara aí que a gente já viu alguns históricos dele, né, em relação aí a clubes que comprou, né, e ele sempre compra e depois revende, então não seria uma boa para o Vasco não.
mas a diretoria de Pedrinho não crê solução rápida, né, em relação aí à transferência, né, à compra do futebol do Vasco. O orçamento de 2025 da SAF do Vasco foi projetada com o cenário atual, ou seja, o investidor prevê aí cerca de 500 milhões com cenário indefinido para 2025 por causa da expectativa da venda da SAF. O Vasco desenha seu orçamento por trimestre a conta com desafogo com os acordos dos credores. Então, tem muita coisa para acontecer, o torcedor vascaíno tem que estar aí ciente, né, em relação, né, saiu aí que São Paulo estava interessado aí no Grego, né, aí a gente vai esperar aí o que vai rolar, né, em relação a essa venda da SAF do Vasco, que o torcedor está na expectativa. Vai ser o Grego, vai ser italiano, seja lá quem for, quem chegar tem que ser um bom administrador e não pode acontecer como aconteceu da última vez, né? Vai ser passado aí de papel passado, entregue na mão de pessoas que entraram dentro do Vasco só para acabar de afundar o nosso clube, né? Então, né, pessoas que estavam lá dentro do clube tinham que ser punidas porque fizeram essa última venda do Vasco para 7-1. Né, o que fizeram com o Vasco não tem perdão, né, galera? Tem que ser todos punidos aí depois dessa última venda do Vasco, beleza? Bom, galera, especulado no Vasco, Pita acerta com o Red Bull. É isso mesmo, o atacante aí que estava sendo, né, mais badalado aí no Vasco, segundo aí o Vene Casagrande, né? O jogador acertou com o Bragantino, que pagou aí cerca de 4,5 milhão de euros por 70% do atacante paraguaio, o Pita, né, galera? Clubes já trocam até documentos. Então, descarta outro jogador que foi falado aí, né, que ia vir para o Vasco. O jornalista Vene Casagrande do SBT que trouxe essa informação foi avaliar aí ele em torno de 48 para 49 milhão, né, que o Red Bull Bragantino vai pagar no Pita, né, para ele jogar lá no Red Bull Bragantino, galera. Então o Vasco poderia pegar lá o Eduardo Sacha, né, que chegou a ser especulado no Vasco na temporada passada e fez bastante gol com a camisa do Red Bull Bragantino. Para mim, na minha opinião, o Vasco deveria lá pegar o Eduardo Sacha. E o torcedor vascaíno, que acha de Eduardo Sacha vestir a camisa do Vasco? Agora eu vou trazer essa informação aqui, ó. Lateral direito Mike, que está saindo do Palmeiras, tem seu nome analisado no Vasco com possível reforço para a temporada de 2025. Né? Com a boa adaptação de Puma Rodrigues na ponta, o Vasco deve ir ao mercado em busca de um lateral experiente. Pelo amor de Deus, né? O Puma não pode jogar de ponta no Vasco, o Vasco tem que ir no mercado para buscar a ponta. Claro que o Mike chegaria ali para disputar a vaga, né, de lateral. Agora, contratar o Mike para colocar o Puma na ponta tá de sacanagem, né? Até porque o Vasco ali não tá jogando com essa tática, o Felipe, né? A gente tem que esperar quem vai ser o treinador do Vasco. Diz lá que o Vasco vai se sentar, o Pedrinho vai se sentar com o Juan Quinteiro, treinador que foi campeão pelo Vélez em cima do Cruzeiro, né? Na Copa Sul-Americana. Vamos esperar aí depois do imbróglio com o Renato Gaúcho. Que bom também que o Renato Gaúcho não veio, né? Pedindo um alto salário, né? E foi ali, não deu certo em relação ao Renato Gaúcho. Que bom, para mim não seria um bom treinador ir para o Vasco, mas vamos esperar, né, galera? Que agora a expectativa do Vasco é anunciar um novo treinador, né? E ver também em relação ao comprador da SAF do Vasco. O Pedrinho já entrou, né, com essa proporção aí de vender o Vasco, então o torcedor já tá ligado aí que o Vasco vai ser vendido, como a gente está vendo aí, né, que diz que os gregos tá trocando documento com o Vasco. Então vamos aguardar, galera. Agora a expectativa, né, para 2025, o ano já está acabando e o torcedor vascaíno está na expectativa que o Vasco já possa entrar o ano contratando alguns reforços, né, e finalmente resolver a parada aí em relação à venda da SAF do Vasco. Vai ser muito importante para o torcedor vascaíno. Quem será o dono do futebol do Vasco a temporada 2025 em diante, né, galera? Beleza? Trouxe aí as últimas notícias do Vasco. Te agradeço por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Galera, fique com Deus. Assim que eu tiver notícias atualizadas do Vasco, eu vou estar trazendo para atualizar vocês, torcedor vascaíno. Valeu, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.